te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Passando nesta manhã para deixar mais uma palavra do dia, gostaria que se você pudesse abrir a tua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 8, e o versículo 13 diz: E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Vou ler todo o versículo, tá certo? Mas o que nós vamos falar é a respeito desse versículo e depois a gente vai para outros capítulos, ok? E o Senhor atendeu o pedido de Moisés, Êxodo capítulo 8 e o versículo 13. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés, morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Quando eu estou lendo o livro de Êxodo, novamente meditando, e quando a gente chega aqui e se depara com as pragas que o Senhor lançou, né, ao povo do Egito. E confesso que nessa manhã, enquanto eu estava meditando, né, nessa passagem e lendo todas as pragas que foi enviada para o Egito, não para o povo de Deus, algo muito particular Deus começou a falar ao meu coração. A primeira coisa que eu observo em todos os textos, e aí você, né, que gosta de meditar na palavra, você lá estuda e você também vai verificar, né, o que eu estou falando. E você que não é conhecedor, né, assim, nem ainda conhece a Cristo como Salvador, mas gosta, né, de ouvir as ministrações e receber, né, talvez você não compreenda, né, nesse momento que eu vou estar falando. Então, eu vou dar só uma breve, né, explicação. Aqui vai se tratar de quando Deus envia Moisés para libertar o povo e manda ele falar lá a Faraó, né, pedindo que Faraó deixasse o povo ir, descer, né, para a cidade de Canaã e lá prestar culto ao Senhor. E Faraó também, por permissão de Deus, endurece o coração e não deixa o povo ir. E a gente vai começar a ver que o Senhor diz assim: olha, então eu vou enviar umas pragas, né, para a terra do Egito, para atingir o povo também do Egito. E daí Deus começa a enviar as pragas, né, no Egito, e a gente começa a ver a primeira praga de sangue, depois vem as pragas das rãs, a terceira do piolho, a quarta praga das moscas, a quinta praga morte nos rebanhos, a sexta praga feridas purulentas, a sétima a praga de granizo, né, a oitava, a praga do gafanhoto, a nona praga, trevas, né, escuridão, e por último, né, a praga onde mata todos os primogênitos. Deus enviou e as pragas, né, para aquele povo do Egito. E nós entendemos, querido, que quem anda em desobediência não quer obedecer ao Senhor. E a Bíblia vai mostrar algo tão interessante que nessa manhã eu estava meditando, né? Para você que, por isso que eu falei, né? Tive que falar, né? Isso foi uma praga enviada para o povo do Egito, onde Faraó não quis deixar o povo de Deus ir adorar a Deus. Mas quando eu estava meditando e o Senhor estava falando no meu coração, e quando eu vejo todas as pragas, eu vejo um Moisés intercessor, né? Um Moisés, Senhor, queridos, que mesmo sabendo, porque Deus já havia revelado que o coração de Faraó iria se endurecer, né, diante da resposta da oração de Moisés. E quando o versículo que eu acabei de ler
o versículo-chave, a primeira parte do versículo vai dizer: e o Senhor atendeu o pedido de Moisés. O Deus querido que fala para Moisés, né, e falar lá para Faraó, e ele anuncia, né, as pragas que o Senhor vai enviar, e que se ele deixasse o povo ir, aquele mal não iria acontecer. Faraó não dá atenção, Faraó não tem um respeito, nem um temor por Deus, e endurece seu coração e não deixa o povo ir cultuar ao Senhor. E sempre que acontecia, né, a praga, Faraó, aquele que oprimia o povo, aquele que estava impedindo de o povo ir adorar ao Senhor, esse mesmo pedia para que Moisés orasse ao Deus dele, o Deus de Moisés, para que o Senhor retirasse o mal. Querido, como eu vejo e eu aprendi nessa manhã, né, assim, mais uma vez, muitas das vezes nós vamos estar diante de pessoas, de situações, que vai ser assim meio que um faraó nas nossas vidas. E como será a nossa atitude diante dessa situação? A atitude de Moisés, mesmo sabendo que Faraó iria endurecer o coração, não ia permitir que o povo descesse para ir adorar ao Senhor. Moisés ora pela vida de Faraó, pede ao Senhor que o Senhor retire, né, aquela praga que o próprio Deus havia dito que iria, né, acontecer. A Bíblia vai dizer que esse Deus que vê a obediência de Moisés, né, mesmo Moisés sabendo, porque Deus havia revelado que ele iria endurecer o coração, Moisés ora por aquele povo, por Faraó. E foi algo tão forte quando Deus falou comigo, né, assim, que eu fiquei olhando assim, meu Deus, que característica, né, assim, porque todas as vezes ele endurecia o coração, né, Faraó, mas todas as vezes ele chamava Moisés, mandava Moisés vir à presença e pedia a oração de Moisés. Pedia para que Moisés intercedesse por aquela situação ao Deus verdadeiro, que retirasse, né, aquela praga do meio deles. Você está compreendendo o que Deus está falando nessa manhã para mim e para você? Que muitas vezes, querido, nós vamos até olhar, identificar que pessoas têm características como aquele faraó, tipo ingrato, interesseiro, pessoas que têm um coração obstinado, um coração endurecido. Mas precisamos também reconhecer, querido, que lá no fundo, mesmo em desobediência, aquele faraó que endureceu seu coração para não deixar o povo adorar, era ele mesmo, o próprio faraó, que dizia: Moisés, ora ao teu Deus, pede para que seja retirado. Sabe, Deus começou a falar comigo e dizendo: filha, tempo de preparação mais e mais. Eu sei que você tem um chamado, eu tenho um chamado com a tua vida, mas eu quero te dizer, filha, que é tempo de, mesmo você sabendo, mesmo você olhando, né, vai vir pessoas que o seu coração vai receber a oração, vai receber o milagre, vai ser retirado a dificuldade, porém a sua índole, o seu coração é obstinado, é endurecido. Mas não se preocupa não, porque todas as vezes que ter que voltar para pedir para você orar, estou dizendo para você que está aí do outro lado, tem uma atitude, querido, de como Moisés. Moisés orava ao Senhor, dizendo: Deus, retira. E o Senhor atendeu a oração de Moisés. Porque Deus também, querido, estava dando oportunidade para que Faraó também se quebrantasse, para que Faraó também, né, o povo fosse conduzido na promessa, o que Deus tinha falado, né, que com a mão poderosa, que era o próprio Faraó, com sua boca ia expulsar o povo dali. E aí eu continuei lendo, né, os capítulos. Quando a gente vai chegar nesse mesmo capítulo, mais
a partir do versículo 20. Quando nós chegamos no versículo 27, você vai aprender uma outra coisa. Um faraó, querido, que precisa do favor, precisa da oração de Moisés, mas coloca condições. Observe que ele diz assim: ok, Moisés, ora de novo para teu Deus, pede para retirar, e quando a praga for retirada, a praga sair, né, eu vou deixar vocês ir. E Moisés diz: ok, quando eu estiver saindo da cidade, eu orarei ao Senhor e Deus retirará a praga. Aí Faraó diz assim, Moisés, né, vai dizer, versículo 27, faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, ele nos ordenará. Então disse o faraó: eu os deixo ir e oferecer sacrifício ao Senhor, seu Deus, no deserto, mas não se afaste muito e ore também por mim. Um faraó que estava dizendo assim: você pode até ir adorar, mas não vai para muito longe não, tá certo? Um faraó que começa a querer dar sugestões, querer dizer como Moisés e o povo teria que adorar a Deus. Você vai, e não fique muito distante não demora não, tá certo? Vai lá rápido, ora rápido, né? Volta logo, tá certo? E nessa ocasião que tu vai, também ora por mim. O faraó, sabe? Já existia o crente 6 horas, né? Mas no caso o faraó não era crente, mas estou dizendo, já se tinha, né? Aquele crente que quando você olha, você ora por mim? Você ora por mim? Sabe? Aquele crente que sempre vai olhar para você e vai estar sempre pedindo oração, sabe? Não vai adorar, não vai orar, mas já está sempre pedindo. E Faraó, não sendo crente, mas era uma da característica. Ele disse: vai dando condições, precisando, mas colocando condições, dizendo: não vai para muito longe não, né? E quando você chegar lá para adorar o seu Deus e pedir a Ele para retirar, ora também por mim. Quando a gente chega no capítulo 9, nós vamos ver a 5ª praga com a morte dos rebanhos. E veja, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. Querida, quando chega, né, no capítulo 9, Deus vai mostrar, querido, que ele diz assim: olha, presta atenção, eu estou enviando a praga para o Egito. Portanto, o povo de Israel, onde ele tinha gado, porque era morte, era uma praga onde ia haver morte sobre todo o rebanho de Israel e o povo do Egito. E o povo de Israel tinha também rebanho ali, né? Mas a Bíblia vai dizer que Deus faz distinção, ou seja, Deus, não acepção de pessoas, tá certo? Deus faz distinção, ou seja, esse é o gado do povo de Israel. A morte não vai chegar nele, não. Esse aqui é do Egito. As pragas eram para o Egito. Porém, né, o povo de Israel, mesmo habitando ali no Egito, não era atingido por essa praga. Terceira coisa que eu aprendi, né, com esse texto dessas pragas, que muitas vezes, querido, nós vamos estar até na terra do Egito. Nós vamos estar, né, no meio dessas pessoas, mas, querido, Deus, Ele olha para mim e para você e não deixa que o mal te atinja, porque Ele conhece quem é do seu rebanho, quem é, né, suas ovelhas, quem é seus servos. O Senhor, Ele sabe fazer distinção, sim, em quem anda na luz, daquele que anda nas trevas, daqueles que não têm o temor do Senhor. Ele sabe, sim, querido, identificar aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus.
que mesmo você que está aí dizendo assim, só eu na minha família sou crente, só eu sou salva. Querido, Deus te colocou ali para que Deus revele o seu poder na tua vida e que essas pessoas vão precisar da tua oração, essas pessoas vão precisar ver o milagre de Deus, o Deus que ouve a tua oração, te responde, né? E que muitas das vezes aquelas pessoas ainda não pereceram porque tinha uma pessoa, você, povo de Deus, que Deus diz assim, não vai. Quando a gente chega na sexta praga, que são as feridas purulentas, você vai observar, vai anotando aí e abre a tua Bíblia. Quando chega no versículo 20, diz assim, os conselheiros do faraó, que temia a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não importaram com a palavra do Senhor e deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo, todos esses foram atingidos. Sabe, quando eu chego aqui e Deus começa a falar comigo, sabe, existem pessoas, querida, que mesmo não sendo ainda salvo, mas tem o temor da palavra de Deus, sabe, tem aquela reverência de ouvir, tem muitas vezes respeito, e Deus vai dizer assim, olha, não vai para tal lugar não, olha, não faz isso não, e aquela pessoa vai ter o temor da palavra de Deus. Aqueles conselheiros eram de Faraó, era do Egito, porém, eles temiam ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E o que é que ele faz? Eles pegam os seus gados e eles tiram e armazenam. E a Bíblia vai dizer que para esses não aconteceram. Por quê? Porque eles temiam o Senhor. Aí a gente vai continuar. Quando chega, e aí e mais uma vez se revela, Faraó manda chamar Moisés. Moisés, ora por nós, manda tirar essa praga ao teu Deus, para que essa praga saia. Moisés, mais uma vez, ora, as pragas saem, né, do meio do Egito. Quando nós vamos para o capítulo 10, né, assim, como foi forte o Senhor falando ao meu coração. E vai dizer assim, versículo 8. Então Moisés e Arão foi trazido de volta à presença do faraó, que lhes disse, vão e preste culto ao Senhor, seu Deus, mas diga-me, quem irá? Moisés respondeu, temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor. Deixe-o ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com intenções mal. De alguma maneira, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. O Moisés querido que disse não. Deus falou que nós temos que descer com todo o nosso povo, com todo o nosso gado, né? E adorar o Senhor. Mais uma vez, Faraó coloca condições, diz como deve adorar. Logo no início ele diz o quê? Vai, não fique muito longe não. Agora ele diz, pode ir embora. Mas vocês só vão agora com os homens, as mulheres ficam, os gados ficam. E Moisés, ele não se curva diante, né, de um acordo, né, que Faraó queria fazer com ele. Moisés tinha tido a instrução, desculpa que eu dou um pouquinho hoje rouca, ele tinha recebido a instrução, né, do Senhor. E o Senhor disse, leva todo o povo, tudo que pertence a vocês, vai com vocês para adorar. Mas, querido, ele não fica diante aquilo que parece, né, ser tão, um acordo tão favorável, né, porque tem muitas vezes que está igual Esaú, né, vendendo a sua primogenitura pelo prato de lentilha, né. Moisés, querido, que andava com Deus, que Deus estava falando com ele, Moisés diz não. Deus não disse que é só os homens, né, que vai adorar, ele disse
todos os hebreus, ou seja, todo o povo de Israel, junto com tudo que lhe pertence. Os animais nós precisamos levar, porque nós vamos usar os animais também para oferecimento, né? Porque naquele tempo ainda Jesus não tinha vindo à terra se fazendo cordeiro, né, em nosso lugar, derramando seu sangue, né, para nos purificar e nos salvar. E a Bíblia vai dizer que Moisés não cede ao acordo. Tem gente, querida, que muitas vezes é assim. Alguém que as pessoas têm pedido a sua oração, alguém que tem visto Deus na sua vida, mas muitas das vezes, querido, simplesmente um mero acordo. Não, eu vou fazer assim, te ensinar como adorar a Deus, como buscar a Deus, determinar na sua vida. E daí, para você querer agradar, para você querer fugir dessa situação, você vai aceitar. Moisés não, ele sabia o que Deus tinha preparado para ele, a ordem que Deus tinha dado a ele. Ele disse, não entre em acordo não. E Faraó fica muito indignado, expulsa ele da sua presença. Aí acontece que Moisés, quando sai, né, toda a terra, né, Deus manda o vento, né, oriental, e chega as pragas do gafanhoto. Quando nós vamos para o versículo 21, você vai ver a praga de treva. Como essa, Deus sempre falou muito forte no meu coração, e como eu tenho guardado, né? Veja aí no versículo 23, diz assim, ninguém podia ver, ninguém saía do lugar durante 3 dias. Todavia, todos Israel tinha luz no local em que habitavam. Um Deus querido que, imagina, que milagre é esse? Treva por toda a terra, e só na casa onde os israelitas habitavam tinha luz. Querida, né, eu quero te dizer que você pode morar, né, junto de alguém, teus familiares ainda não se converteram, né? Você é o sal e a luz, né, daquela casa, né? Assim, eu quero te dizer, querido, que Deus está vendo brilhar. Querida, houve trevas por todo o lugar. Eu fico imaginando, se fosse hoje, né, que temos casas, às vezes casas conjugadas. Imagine, na casa do vizinho, trevas, que ninguém conseguia enxergar nada, eles ficavam parados, porque eles não conseguiam se mover de tão escuro que era. E quando ele olhava, ele, como é isso? Na casa do hebreu, do israelita, né, tem luz? Como é isso? Um Deus que nos protege, um Deus que nos defende. E mais uma vez chama Moisés à presença de Faraó e pede para que ele deixe ele sair. A Bíblia vai dizer que o Senhor, né, já relata, né, para Moisés no capítulo 11, né, quando é a última praga, que o Senhor, né, só assim é que Moisés vai deixar o povo ir na última praga, né? Ele disse, não aguento mais não, vai embora, né, para se cumprir o que Deus falou. Então eu quero te dizer, querida, que a primeira coisa que eu aprendi com esse texto, com Moisés, que ele estava, né, disponível a orar, mesmo sabendo que aquela pessoa seria ingrata, aquela pessoa seria mentirosa, porque ela só estava pedindo oração para receber o favor. Moisés sabia disso, mas mesmo assim ele orou e Deus ouviu a oração de Moisés. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, querida, é que Moisés, ele não se vende, não entra em acordo com o que Faraó diz. Talvez, querido, você nessa manhã precisa ouvir que você não pode entrar em acordo com alguém que queira determinar como tu adorar a Deus, como cultuar a Deus, como servir ao Senhor. E você se vende, né? Porque diz, não, vou fazer desse jeito. Qual o problema? Só vão os homens mesmo, né? Foi assim que Deus ordenou? Foi assim que Deus te chamou? Não, querido. Deus está te dizendo aqui, olha, não entre em acordo não com alguém que queira oferecer um acordo contigo e não está alinhado com a palavra de Deus, com o que Deus falou para você. A terceira coisa que nós aprendemos em todas essas pragas, que
o Senhor sempre estava protegendo aqueles que temiam o povo de Deus. Deus não deixava ser atingido. Não precisa ter medo, não precisa se preocupar, mas eu moro, né, num lugar, numa casa onde só eu sou crente. Fica tranquilo, vaso, que o Senhor, Ele tem protegido e guardado você. Ele tem protegido e guardado você, mesmo que você deite na mesma cama, né, assim, e alguém não pactua da mesma fé que você, pode ter certeza, Deus protegerá, porque Ele sabe fazer a distinção, ou seja, Ele sabe identificar quem teme a Ele e quem não teme a Ele. A quarta coisa que nós podemos aprender, querido, que mesmo aquelas pessoas que não tem a Jesus, não reconhece a sua voz, mas tem o temor, como os conselheiros de Faraó tinham temor e tratou de fazer o quê? Tratou de fazer a instrução que foi dada para Moisés. Ele tirou os seus gados e colocou, e a morte não chegou nos gados daqueles que respeitou a palavra de Deus, respeitou o que Deus tinha falado. E por último, nós aprendemos mais uma vez, né, afirma, né, que Faraó intenta, né, assim, sugere para Moisés, você só vai com os homens. Moisés, querido, diante daquela expulsão, porque ele já havia sido expulso, e ele manda chamá-lo de novo, né? Quando ele vê aquele desespero do gafanhoto, e ele diz, vai-se embora, pode ir, vai, mas, né, só os homens vai. A primeira condição é, vai e fica perto, e nessa ocasião aproveita e ora por mim, né? Eu não vou com vocês, eu não vou adorar vocês, mas ora por mim. Você já deve ter ouvido isso. Pessoas que se diz amiga do Evangelho, que diz, né, que gosta de ouvir a palavra, de ouvir as mensagens, de ouvir as ministrações, de ouvir o áudio, mas está dizendo assim, pode ir, só não esquece de orar por mim. Sabe, quer o benefício, mas não quer o compromisso, não quer a bênção do Senhor, não quer adorar aquele que é digno do louvor de toda adoração. Que nessa manhã, assim como o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração e me ensinou, querida e querido, você que está aí do outro lado, né? Fica atento às instruções de Deus, às verdades de Deus para a tua vida. Permanece firme no Senhor, porque aquele que teme a Deus, aquele que obedece todos os seus mandamentos, todos, né, a palavra direcionada para a tua vida, esse sim recebe o favor de Deus, o cuidado de Deus. Que Deus abençoe, te dê um dia de excelência, né, assim, porque nós precisamos entender que os conselheiros de Faraó, eles temiam a Deus, eles não serviam a Deus. Ele respeitava, ele acreditava no que eles estavam vistos diante deles, ou seja, toda a palavra que o Senhor usa a boca de Moisés está se cumprindo. Então é melhor a gente proteger o nosso gado, mas eles não serviam a Deus. Quando a gente vai ver, você vai observar, querida, que o próprio os conselheiros diz para Faraó, deixa esse povo ir. Tu tá vendo que assolação tá no Egito. Olha o que está acontecendo em todo o Egito. Manda eles embora. Eles estão causando dano para nós. Eles só querem ir adorar. Vai adorar. Olha o conselho que os conselheiros de Faraó deu. Porém, o coração de Faraó permanecia endurecido. Sabe? Porque tem vezes que a gente, às vezes, vai dizer, não, mas fulano gosta, né, da palavra. O fulano gosta de ir para a igreja de vez em quando. O fulano gosta de ouvir. E aí você fica junto, compactua, né? Às vezes bate no peito, meu amigo, isso aqui é meu amigo, né? Amiga Jesus, querido. Amiga Jesus, que tem para a tua vida, né, assim, algo de muito especial. Sabe, Deus não só te chamou para você temer a Ele, temer as suas palavras, mas para você o adorar, para você ter prazer em ir adorar ao Deus da vida, o Deus que tudo pode, o Deus verdadeiro. Portanto, fica essa palavra, querida, para a tua vida, como a pastora Cris está dizendo aí, né, uma vacina, né, para a sua vida, que seja assim, querido, porque muitas vezes, né, pessoas vão
até, né, nos aconselhar, e muitas vezes a gente, nossa, que lindo, né, assim, e a gente vai se empolgar e daqui a pouco cai no laço, na armadilha. Mas nós precisamos aprender que em todo momento Moisés temia ao Senhor e obedecia ao Senhor. Todas as suas instruções, como homem e que tinha morado, né, por muito tempo no palácio, ele podia dizer assim: Arão, essa é a melhor oferta que Faraó está dizendo para a gente, porque olha, ele é coração endurecido. Vamos falar com Deus para ver, Deus, dá para a gente fazer assim, né, e dar esse jeitinho, porque ele meio que amoleceu Moisés, e nenhuma delas deixou, querido, ser vencido pela instrução de Faraó, mas ele foi permanente na instrução que Deus havia dado para ele. Ele permaneceu. Quando a gente vai ver, termina a praga, Moisés e Arão guiando, né, o povo para ir para a terra prometida. Você vai ver, querida, né, se cumprir, né, e os milagres de Deus. E aí a gente começa a ver, né, todo o favor de Deus, mesmo eles no deserto, o Senhor provendo de todas as coisas. Que nessa manhã essa palavra arda como chama de fogo no teu coração e seja alerta, seja remédio, seja alimento para a tua vida e também despertamento para a tua vida. Que você desperte a simplesmente querer e desejar obedecer ao Deus da tua vida, ao Deus, querido, que não entra acordo com o pecado, mas simplesmente ele cumpre o que ele fala, quando eu e você se mantém, né, na posição de que ele nos chamou, de que ele nos falou que iria fazer. Não ceda aos caprichos, às sugestões que pessoas, né, representado aqui por Faraó, queira determinar na sua vida. Adora assim, faz assim, cultua assim, né? Mas simplesmente faz como Deus falou com você. E assim você receberá o favor de Deus, porque Deus, ele favorece aquele que obedece e teme a ele. Um excelente dia, um beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem na paz.